Fala galera vascaína, iniciando mais um vídeo no canal para atualizar aí o torcedor vascaíno com as últimas notícias do Vasco. E claro, a primeira informação de hoje é a polêmica que tá rolando em relação ao presidente fanfarrão do Vasco, né? Quando eu venho aqui, gravo o vídeo, né, falando mal dessa gestão do Vasco, falando mal do presidente Pedrinho, né, criticando, né, coisas que vem acontecendo dentro do Vasco, principalmente as contratações que esse presidente aí, né, que tá à frente do Vasco, fez para o nosso clube e até agora não deu aí resultado nenhum. E agora a gente está vendo ele falar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Primeiro foi em relação às críticas que ele fez sobre a 777, que tinha vendido mando de campo, né, que isso não era ali esportivo, né, pro Vasco, que o Vasco tinha que jogar na sua casa, né, e ele chega no poder, agora vende 2 mandos de campo. Fala aí que o Vasco vai conseguir arcar, né? 5 milhões vai para os cofres do Vasco e agora, né, ele volta atrás da sua palavra novamente, porque a justiça concedeu a liminar a torcedores para Vasco e Urubu em São Januário. Vasco e Flamengo jogar, né, no seu estádio. E agora eu vou trazer aqui, né, primeiro rapidamente aí, né, que a justiça concedeu pro Vasco jogar em São Januário, né? E vou ler aqui rapidamente, ó. O Vasco é o patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. Não se trata-se apenas de um jogo, mas de respeito à história, à torcida e à liberdade de exercer a sua paixão no lugar que é a sua casa, né? Entramos com a ação para garantir o direito de jogar em São Januário como sempre foi. O futebol carioca é sua tradição e sua tradição merecem respeito, disse aí o advogado do Vasco. Mas aí, né, vamos lá agora trazer as contradições do presidente Pedrinho, né, que primeiro falou isso aqui, ó. Obviamente que isso era um regulamento, né, da FERJ, torcida meio a meio, então já estava pré-estabelecido que a gente não poderia jogar em São Januário. Isso aí, né, com certeza no Campeonato Carioca. Porque não tem como dividir meio a meio em São Januário. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu já falei com o nosso CEO, com o Amadeu, que é um desejo meu jogar na minha casa. O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. E os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, não tem briga ao redor do estádio. Por que que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas, porque eu quero jogar em São Januário. É o que, Pedrinho? Isso vai ser o quê? Deixa eu voltar aqui pro torcedor entender. Porque eu quero jogar em São Januário. Eu tenho casa para jogar, eu tenho direito de jogar ali. Nesse caso específico da federação, da FERJ, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio. E assim é uma briga dele, né? Uma briga sua, né, Pedrinho? Vamos lá, vamos continuar aqui, desmascarando aí, né, esse fanfarrão aí, presidente do Vasco. Vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. É o Nutella ou não é? Aí eu venho aqui, critico, né, as contratações que esse cara, né, vem fazendo dentro do Vasco, junto aí com o seu Marcelo Santana, né? Colocou Felipe no departamento de futebol do Vasco, né? Enfiou lá um monte de parente, o Felipe, o Edmundo, né? E o Vasco tá aí. E aí eu mostro pro torcedor vascaíno como que esse cara entra em contradição. A justiça concedeu pro Vasco, né, jogar na sua casa e ele, né, mantém a decisão. Ele mantém a decisão que tinha feito, o acordo que tinha feito com o Flamengo de jogar no Maracanã. Aí você só pode estar de brincadeira com a cara do torcedor do Vasco, que já sofre com o time incompetente que você montou,
dessa contratação ridícula que você trouxe, refugos para jogar no Vasco. Continuou a mesma coisa que a gestão passada, de trazer refúgio para jogar no Vasco. E aí tá aí, ó, agora só jogando culpa em cima do treinador que é fraco, limitado, que vocês contrataram. Um treinador que saiu do Santos, já questionado. Trouxe o Santos para a Série A, já questionado pelo torcedor do Santos. Aí a culpa é só do Carille, que é um treinador retranqueiro e fraco? Não, a gente tem que culpar pessoas que tá aí, ó, no poder, que já mantém o Carille para esse jogo. Mas o Vasco vai vencer esse time fraco. Que o time do Vasco é limitado, mas esse time que o Vasco vai enfrentar amanhã é fraco demais. O Vasco vai vencer. Tem o Sport também em casa. Então esses dois jogos pode conseguir garantir esse treinador limitado que o torcedor do Vasco quer ver longe. Mas aí, quando eu venho aqui criticar essa diretoria por isso, olha aí o que esse cara tá fazendo. A mesma coisa que a gestão passada fazia. Então vamos lá, galera. Vou continuar aqui com o vídeo. Quero a opinião de vocês. O que vocês acham aí do Pedrinho ter voltado atrás da sua palavra, do que ele falou, que é brigar pelo Vasco jogar em São Januário, e agora, né, ele entrou em acordozinho com o Flamengo e vai jogar no Maracanã. Vai perder no Maracanã pro Flamengo, como sempre faz, porque na gestão dele, o Vasco foi humilhado pro Flamengo. A maior derrota que o Vasco tem pro Flamengo é no comando desse presidente aí, fanfarrão. Bora lá continuar trazendo aí as notícias do Vasco. Vou trazer o Jorginho aqui que falou, né, que gostaria de voltar aí a treinar o Vasco. Bora acompanhar, galera. É uma convocação. Não é um convite. Eu fui muito feliz no Vasco da Gama. Muito feliz. Eu sei que um dia vai acontecer de eu retornar. Mas eu não teria nenhum problema, mesmo tendo tido alguns atritos com o Euriquinho, não teria nenhum problema. Se a gente ficar guardando mágoa, tristeza e tal, são coisas que passam. Algumas discordâncias aconteceram, mas que passou. Pra mim, eu não tenho nenhum problema em relação. Na hora que ele sair no corredor aqui, Arnaldo, se o Zé perguntar pra ele, e aí? Tu vai falar, pega! É uma convocação? É o conselho do Jorginho? Não, eu tô falando isso aqui ao vivo. Tô falando aqui. Eu acho que é um grande clube. É um clube que tem, como ele falou, é gigante. É o gigante da colônia mesmo, porque é muito forte. Jorginho, né, gosta muito ali do Vasco, tem uma identificação muito forte com o Vasco. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno, o que vocês acham aí, né? Caso Carille, quando for, né, dessa diretoria incompetente, mandar esse treinador horroroso embora, esse retranqueiro, né, quando o Vasco já ter perdido um monte de pontos, já estiver na zona de rebaixamento, o que vocês acham aí do Jorginho assumir como técnico do Vasco? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Agora eu vou trazer aqui também o De Aranha detonando com o Pedrinho em relação do que ele falou, que o Vasco, né, está entre os 8 elenco melhor do futebol brasileiro. Vou trazer o De Aranha aqui, crédito aí pro canal Wellington Campos. Bora trazer uma parte aí com o Wellington Campos, entrevista o De Aranha que detona o Pedrinho. O Carille chegar e mudar 8 jogadores, praticamente entregando o jogo pro Corinthians. Entregou, né? Ou então é verdadeira aquela história do que o Pedrinho, que eu não concordo. Pedrinho devia estar mamado quando falou um troço desse. Que o Vasco tem o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. Os 8 melhores. Isso aí é conversa. Não tem. Não tem Não mesmo. tem. O Vasco nem tem um time montado ainda. Tem bons jogadores, tem vários jogadores de qualidade, mas não é um time montado ainda. Essa é que é a verdade. Precisa de alguns reforços. Então, eu quero saber o seguinte: foi você, Carille, que fez isso sozinho? Se foi, você é o responsável por uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida. Mas hoje, Entregou os você 3 foi pontos pro treinador. Corinthians. Sim. Você escalava o seu time. Sim. Hoje o técnico, ele quando vai escalar, ele chama mais 4, 5, além dos auxiliares. Sim. Felipe, Pedrinho, né, que tem participação lá dentro. Vem o fisiologista, olha, se Mas 8? você escalar... 8 de 11?
8 de 11, ou eu vou tirar o que eu falei aqui, 2, 3, que de repente foram sobrecarregados, e fazer um time misto com algumas mudanças que eu fui obrigado a fazer. Então essa derrota você bota na conta do Carille? Não. Bota na conta de... Não, eu quero saber o seguinte, se o Carille fez isso por conta dele, junto com a comissão sozinho, técnica, com certeza. ele é o responsável, sozinho. Agora, quando eu vou fazer uma mudança de colocar 8 jogadores... É um time, pô. É um time praticamente, botar um outro time, eu vou fazer pela minha cabeça? Ou eu vou pedir autorização para fazer isso aos meus superiores? Eu sou popular, comigo tá cagando e andando pro campeonato. E ele disse no podcast, o senhor Pedrinho, né, que o Vasco não ia priorizar campeonato. E aí chega o treinador, né, muda o time completamente. Então, cara, é brincadeira, né? O torcedor ficando cada vez mais revoltado com o que acontece dentro do nosso clube. É isso que eu falo. Quando a gente vem aqui criticar as contratações, o jeito que o Vasco está sendo administrado, vem muita gente no comentário desconcordar, falar que deixa o Pedrinho trabalhar, né? Que o Pedrinho colocou os bens dele lá, que o Vasco está sem dinheiro. Vamos parar com esse papo, né, galera? Por isso que o Vasco continua afundado, porque continua na mão de péssimos gestores. Bora continuar aqui com as informações do Vasco. Trouxe aí um trecho aí, né, do De Aranha falando aí em relação, né, ao fanfarrão do presidente do Vasco. São os nomes dos treinadores que estão livres no mercado. Fernando Diniz, que pra mim, né, assume o Vasco se o Carille cair na terça-feira. Se o Carille cair, vai entrar o Fernando Diniz, tenho quase certeza. Paulo Pessolano, né, tem o Odair Hellmann, tem o Mano Menezes, Antônio Oliveira, Filipão, Jorginho, Paulo Turra e Ederson Moreira, né? Então, qual desses treinadores aí tá aqui, ó, a lista também de técnico livre que talvez não aceitaria vir pro Vasco. Dorival Júnior, Luiz Castro, Sampaoli, Crespo, Tito e Milito. Esse, particularmente, eu também acho que não viria pro Vasco. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses treinador que está nessa lista aqui, livre do mercado, você gostaria de ver assumir aí como técnico do Vasco? Porque eu acho que não tem continuação pro Carille, né? Só administração lá do Vasco, né? Só os caras que tá lá dentro que gosta, né? De ver um treinador aí ruim como é esse que eles contrataram, né? Para continuar no comando do Vasco. Mas em breve ele vai cair com certeza por pressão da torcida do Vasco e das organizadas, beleza? Souza busca mais minuto em campo e pode rescindir com o Vasco. Segundo aí a fonte do UOL, né, o Souza tá ali desagradado por não, né, tá ganhando oportunidade. Souza, não dá mais, né, cara? Você mesmo também é outro cara sem palavra, que você disse também em um podcast que se você voltasse pro Vasco e não estivesse jogando bola, que você ia pedir para sair do Vasco. O que você tá fazendo no Vasco até agora? O torcedor também tá esperando você cumprir sua palavra, né? Já era pra você ter pegado sua malinha, né, e já ter ido embora do Vasco. Porque você, né, é tão fanfarrão também, Nutella, que você disse que jogava em qualquer clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Você não serve nem pra ser o reserva do Vasco, nem o terceiro reserva. Você, pra mim, na minha opinião, já é ex-jogador. Você, Alex Teixeira, né? Então, cara, quando aí o Coutinho foi embora, né? Ou antes do Coutinho ir embora, pelo amor de Deus, leva com você, Coutinho. Seus amigos que não dá certo não, cara. É vascaíno? Torce lá no estádio pro Vasco. Porque jogar dentro de campo você não joga mais nada. Tottenham teria sondado Ryan e pode apresentar proposta para o Vasco que pede cerca de 35 milhões de euros. Provavelmente, nessa notícia aí é do canal Na Torcida Vascaíno, né? Tem uma fonte aqui também. Mas, galera, com certeza eles não vão dar esse valor todo no Ryan. O Vasco pede esse valor, mas com certeza se ele oferecer um valor mais baixo, com certeza leva, né? Com certeza leva o Ryan aí, né? Que é um bom jogador, tem 18 anos, considerado aí dos maiores talentos do futebol brasileiro, né? E o jogador ali que ganha algumas oportunidades, às vezes entra muito bem, às vezes ali, né, mostra um desinteresse total de jogar, né? A gente não dá para entender o Ryan, mas é um bom jogador que com certeza em breve tá saindo do Vasco, porque ó, os caras só pensam na grana, né? Então
particularmente aí, em breve o Ryan deve estar saindo, não sei se é por esse dinheiro todo, mas em breve deve estar deixando o Vasco o Ryan. Beleza, galera? Ajuda aí o canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, seu grupo do Facebook, WhatsApp, que eu sei que você tem aquele grupo maroto aí, que troca ideia com o vascaíno, joga esse vídeo lá e bora aí deixar o seu comentário no vídeo, o que vocês acharam aí em relação ao Pedrinho, galera. Fanfarrão, presidente Nutella do Vasco, que voltou atrás da sua palavra, né? E costurou acordo para jogar com o Flamengo no Maracanã. Para perder pro Flamengo no Maracanã, que é isso que ele quer. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo do nosso canal. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.